Oi, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sais e óxidos. Eu já mandei a tabelinha para vocês, tá? Da aula passada que eu falei que eu ia mandar. Então você pode copiar no caderno ou pode imprimir, como vocês desejarem. São coisas bem pequenininhas, tá? Nada de preguiça, hein? Então, se não puder imprimir, copia no caderno, porque na quinta-feira, nossa aula ao vivo, a gente vai falar dela, tá? Então, hoje falando um pouquinho de sais e óxidos. Vamos começar pelos sais, né? Pelo sal. Apostila, página 26. Então, o que é esse sal? O que a gente chama de sal? Então, sal é um composto iônico formado por um cátion, né? Proveniente que vem de uma base e um ânion que vem de um ácido. Então, nós conhecemos, principalmente, o cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha. Então, o nosso sal de cozinha, o principal componente dele é esse cloreto de sódio, que é um dos alimentos mais preciosos. Antigamente, ele era muito usado para poder servir de conservante para os alimentos. Então, eles colocavam bastante sal para deixar aquele alimento ficar conservado, né? Demorar mais para poder estragar. Hoje, a gente usa ele muito como condimento, como para poder dar sabor à comida, né? Para poder usar como tempero e tudo mais. Então, o sal ele tem uma propriedade muito mágica de acentuar outros sabores também. Então, apesar de ser necessário, né? Porque é horrível comer uma comida sem sal, ele deve ser controlado, porque o sal ele pode dar tem possíveis problemas, né? Como a hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas renais. Por quê? Porque por causa do sódio que existe na sua composição. Então, esse sódio em excesso, ele leva muita retenção de líquidos. Então, a redução de sal é uma coisa que a gente deve fazer, deve ser feita. A gente não deve comer muito sal durante o dia. Então, certo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é 5 gramas. Equivale mais ou menos a uma colher rasa em tudo que você comer durante o dia de sal. Porque aí nós estaremos também comendo a quantidade adequada de sódio, que não vai prejudicar o nosso corpo. Mas falando aqui em química, né? Então, como que a química ela descreve esse sal? Então, o sal é todo o produto resultante da reação entre um ácido e uma base que, quando dissolvido em água, libera um cátion diferente de H+, né? E um ânion diferente de O-. Então, o que seria isso? Então, o sal de cozinha, que é o mais comum, que é o cloreto de sódio, ele vai ser formado pelo NaCl. Então, ele é um produto da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho ácido clorídrico e hidróxido de sódio, certo? Então, nessa reação aqui, ó, tenho aqui, ó, a solução de HCl, né? Que vai sofrer uma neutralização para formar esse sal. Então, eu tenho um ácido e uma base. Quando dissolvidos em água, eles vão separar os seus íons. Então, eu vou usar, no sal eu não uso nem o hidrogênio, nem o oxigênio. Então, isso aqui vai sempre sobrar água. Então, eu vou obter um sal mais o que sobrou água. Então, eu tenho um ácido, onde eu retiro esse H aqui e deixo ele aqui separadinho para água. E pego o que tiver aqui do lado dele e coloco depois, tá? Isso é muito importante também. E por que eu vou colocar depois? Porque nessa reação aqui, ele vai ser H+, Cl-. E toda vez que tiver o íon menos aqui, ele tem que ficar por último, tá? Então, aqui eu tenho a base NaOH. Então, aqui eu vou ter o íon Na+, e OH-. Então, por que eu tenho H2O aqui, e se eu tenho H e OH e não coloquei do mesmo jeito? Então, nessa neutralização que a gente fala, que essa reação ela recebe o nome de neutralização, eu vou ter os produtos sal e água. Por isso que a gente chama de neutralização, como se eu tivesse neutralizado essa minha reação. Então, eu peguei o íon positivo, que está aqui, Na, e o íon negativo, que está aqui, Cl. Formei, então, o cloreto de sódio. Então, sobrou um H daqui,
um H daqui, por isso que eu tenho H2 e um O. Então, eu formei H2O. Então, eu tirei esses íons e formei o meu sal mais água. Então, aqui, ó, igual eu falei, o sal é um composto iônico formado por um cátion que vem aqui da base, e um ânion que vem desse ácido, por meio de uma reação que a gente chama de neutralização. Então, eu vou sempre pegar o cátion da base, que vai ficar na frente, e o ânion do meu ácido, que vai ficar depois. Aí eu faço a reação de sal, mas sempre neutralização, né, com produto de sal. Mas sempre além do sal também tenho que formar água, tá? Então isso vai acontecer, vai sempre sobrar o hidrogênio desse ácido e o oxigênio junto com o hidrogênio dessa base, para poder formar água. Então, eu sempre vou formar. Então, nas reações de sal, né, de neutralização, eu sempre vou formar um sal mais água. Então, assim como os ácidos e as bases, o sal também, quando ele sofre essa reação, com a presença dessa solução eletrolítica, né, ele forma também seus íons positivos e negativos, ó. Então, ele tem o íon Na+, e Cl-. E ele também conduz corrente elétrica. Ele também tem essa capacidade de conduzir essa corrente elétrica por causa dos seus íons cátion e ânion, que são de cargas opostas. Aqui nós temos alguns exemplos desse sal, né, de sal que existe. Temos o hipoclorito de sódio, carbonato de cálcio, nitrato de sódio, cloreto de cálcio, esse nome aqui é muito grande, hidrogênio carbonato de sódio, e por aí vai. Aqui nós temos algumas funções, algumas aplicações. E aqui como acontece essa dissociação? Então, nós temos NaClO. Então, como que chegou, né, essa nomenclatura aqui? Então, quando ele foi dissolvido em água, ele pegou o íon Na+, de uma base, e pegou o íon menos, né, o íon negativo, ClO, de um ácido. Então, provavelmente aqui tinha um Hzinho na frente, e aqui tem um OH, teria um OH. Então, ele sofreu essa neutralização, chegando a esse sal aqui. A mesma coisa aqui. Ele fez, né, esse processo de neutralização. Aqui tinha um OH que foi retirado, né, para poder chegar a esse Ca aqui. E aqui tinha um H, que era um ácido, para poder chegar a esse CO3 aqui. Ah, mas por que não tá aparecendo aqui? Porque aqui só tá mostrando a dissociação. Tá mostrando como depois de formado, ele separa os seus íons para poder conduzir corrente elétrica, tá? Então, aqui o nome e a fórmula, e a dissociação é porque está sendo depois que ele passou por esse processo aqui. Então, depois que ele passou por esse processo, que já obteve aqui o sal, ele vai sofrer a dissociação para poder achar os seus íons. Deixa eu ver se eu quero falar uma coisa. Então, lembrando só umas coisinhas. O sal, ele vai ser sempre formado pelo cátion da base e o ânion do ácido, nessa ordem. Cátion da base, ânion do ácido. E vai sempre sobrar água junto com ele, tá? Ionização de um ácido é quando acontece, eu pego e separo o HCl, por exemplo, que é um ácido, né? Então, eu tô fazendo a ionização desse ácido, faço a dissociação da base e formo um sal. Quando eu formo sal, eu posso fazer a dissociação dele novamente para poder descobrir os íons. Já vou ter descoberto, na verdade, né, para poder formar ele. Mas só para poder demonstrar como esses íons, quem é cada um que é o íon, né? Quem é o cátion, quem é o ânion. Na nomenclatura dos sais, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do ânion desse sal, D, mais o nome do cátion. Vou colocar uma tabelinha para vocês também, para vocês lembrarem.
Então, eu tenho o nome do ânion mais o cátion. Vamos ver nesse exemplo aqui que é mais fácil, né? NaCl. Então, como que ficou aqui, ó? Cloreto de sódio. O meu nome do meu ânion é cloreto. E o nome do meu cátion é sódio, né? Que o sódio não mora. Mas como eu vou saber se é cloreto, se é clorídrico, se é, né, igual aqui, ó, carbonato. Essa terminação aqui, ó, de como descobrir essa terminação dos ânions, é o que a gente vai aprender na nossa aula ao vivo, que eu mandei a tabelinha para vocês, tá? Então, a gente sempre vai colocar a nomenclatura. Nome do ânion mais D, nome do cátion. Então, vai ficar cloreto de sódio, hipoclorito de sódio, carbonato de cálcio. Então, o que tiver aqui no começo, ó, pode ver que a gente inverte, tá, gente? Então, ó, sódio vai ficar por último, é o Na que tá aqui primeiro. Cálcio tá aqui por último, é o Ca que tá aqui no primeiro. Então, a gente vai inverter na hora de colocar um nome, de fazer a nomenclatura. Então, são algumas regrinhas que a gente tem que estar sempre atento, tá? Agora, a gente vai para os óxidos. Vamos aí na página... Ah, não, deixa eu fazer com vocês primeiro a página 28. Então, aqui na página 28, a gente tem um Organize as ideias. A gente tem que fazer a reação com a água e qual função orgânica. Então, olhando aqui, a gente já tem que tentar descobrir qual tipo de função orgânica é. Se é base, se é sal ou se é ácido. Então, nós temos aqui no primeiro um ácido. Eu tenho, ó, hidrogênio, um elemento e o oxigênio. Então, eu formei um ácido. Aqui eu vou fazer como que ele mostra seus íons, né? Como separa seus íons. Então, eu faço, tem um H2SO4, coloquei ele em água, eu separei. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Então, eu coloquei 2H+, certo? E aqui eu tenho SO4, eu coloco aqui embaixo, porque eu tenho 4 oxigênios. E aqui no meu hidrogênio eu não tenho 2, então eu coloco 2 aqui em cima com um sinalzinho de menos. Aqui, ó, se eu tenho OH, se eu já tenho hidrácido, se eu já tenho... se eu tenho OH, eu já coloco que é uma base. Eu já sei que é uma base, uma das formas mais fáceis de identificar essa base. Então, ó, coloquei essa base em água, eu tenho Mg mais 2, por causa 2 mais, né? Por causa do 2 aqui, eu inverto. E o 2 que estava aqui, eu coloco para frente, indicando que eu tenho 2 moléculas de OH e o menuzinho aqui do hidrogênio. Aqui eu tenho sal, ó, formado por 2 elementos. Não tenho hidrogênio, que é uma coisa mais fácil também de identificar esse sal. Eu tenho cátion e tenho um ânion de uma base e de um ácido, mas eu não tenho hidrogênio. Então, eu coloquei aqui e fiz a mesma coisa, ó. Eu tenho Ca2+, e CO2-. Aqui eu faço ao contrário. Se o meu Ca está precisando de 2, o meu CO também está precisando de 2. Então, eu preciso da mesma quantidade aqui para poder balancear, né? A mesma quantidade que eu tô ganhando, eu vou estar perdendo. E aqui eu tenho NH4OH. Tem um OH, já tem uma base. Ah, esqueci do de cima, né? Então, eu tenho um H, tenho um elemento de oxigênio, tenho um ácido. Então, eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Se aqui não tem nenhum, então o meu O vai ficar só com menos. E o meu H vai só ficar com mais, porque ele doou 1 e o oxigênio recebeu 1. Aqui eu tenho uma base, faço a mesma coisa com ele em água, né? Faço a dissociação, então separo os meus íons. E aqui por último eu tenho um outro sal. Então, se o meu Na é mais, o meu NO3 vai ser menos. É a mesma quantidade. Aqui seria um mais e aqui um menos. Um pouquinho dos óxidos. Lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, muitos anos atrás, né? Modificou o processo produtivo. Então, eles começaram a trocar os produtos artesanais, a mão de obra, né? Por máquinas que eram movidas a energia a vapor. Então, essa energia, ela vinha da queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão. Então, na busca por essa questão de maior produtividade, maior rapidez, né, mais eficiência, as indústrias elas começaram a utilizar máquinas mais energéticas, com fontes que necessitavam do petróleo,
que durante essa queima do petróleo produziam compostos que poluíam cada vez mais a nossa atmosfera. Então, a partir daí foi que surgiu a chuva ácida. Essa chuva ácida foi utilizada, essa denominação, né, foi utilizada para chuva que tem um valor abaixo de pH, né, inferior a 5,6. Então, essa acidez ela é provocada pela dissolução de alguns gases que estão presentes nessa atmosfera, que vem dessa queima de combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo ou carvão mineral, que eles são muito utilizados como combustíveis, né, na queima dessas máquinas, para fazê-las funcionarem. Então, isso, quando acontece a queima do enxofre ou do nitrogênio, vem essas impurezas desses combustíveis e produz o dióxido de enxofre ou dióxido de nitrogênio. Então, na atmosfera, parte desse dióxido de enxofre, ele vai reagir com o oxigênio e vai se transformar em trióxido de enxofre. Então, esse trióxido ele vai reagir com a chuva e vai produzir o ácido sulfúrico, deixando a chuva ácida. Então, essa chuva ácida, ela apresenta corrosão, ela não é uma coisa que é boa pra gente, né? Então, devido à presença do dióxido de carbono, quando dissolvido na atmosfera, faz que a chuva seja ligeiramente ácida. Então, você já junta os componentes da chuva ácida com o dióxido de carbono presente na atmosfera, tornando ela ainda mais rápida, mais ácida. Então, ligeiramente ácida, causando estragos ainda maiores. Então, o que é o gás carbônico, né? O gás carbônico, ele é um gás presente na atmosfera, que ele é responsável por reter a temperatura, a energia para a manutenção da nossa vida. Então, a gente fala isso, chama isso de efeito estufa, que é a quantidade de temperatura adequada para a manutenção da vida na Terra, que é obtida pelo gás carbônico. Então, o gás carbônico ele não deixa voltar, né, para o espaço todos os raios solares que vêm para gente. Então, os raios conseguem passar na atmosfera. Quando chegam até aqui na Terra e eles refletem para poder voltar, a camada de gás carbônico não deixa passar todo o gás. Então, ela retém um pouco de raios para gente, para poder fazer essa manutenção, para a gente conseguir viver, né, num espaço onde a temperatura seja boa para a nossa sobrevivência. Só que, das últimas décadas para cá, a poluição se tornou cada vez mais frequente. Então, a quantidade de gás carbônico presente na nossa atmosfera é imensa. Então, isso fez com que ele fique fazendo esse efeito estufa, retesse ainda mais temperatura, né? Ainda mais esses raios, e fazendo o efeito que a gente chama de aquecimento global. Então, nesse aquecimento global, a gente acaba tendo uma temperatura muito elevada, acima do que a gente precisa para sobreviver, causando vários problemas, como câncer de pele, né? E por aí vai. Então, esse gás carbônico que é produzido por nós, produzido pelas plantas, ele é dissolvido em água e ele produz o ácido carbônico. Por isso que a gente também luta para a questão das queimadas, porque é uma maneira muito fácil, né, de conseguir esse gás carbônico em grande quantidade para a atmosfera. Então, ele vai formar aqui o que nós temos de ácido sulfúrico. Tem o gás carbônico mais água formando o ácido sulfúrico. Então, outro gás que vai tornar a chuva também ácida é o dióxido de nitrogênio, que quando reage com a água, ele forma os ácidos nítrico e nitroso. Então, tem o dióxido de nitrogênio, que quando ele vai reagir com a água, ele pode formar o ácido nítrico ou ácido nitroso, que também vai tornar essa chuva mais ácida, né? Mais intensa, essa acidez mais intensa. Então, a chuva ácida ocorre principalmente nas cidades mais industrializadas, com grande quantidade de veículos, grande quantidade de indústrias, que tem maior liberação desse gás poluente para a atmosfera. Porém, por mais que aconteça nessas localidades, ele pode, né, com as correntes atmosféricas, né, com o vento, pode atingir outros locais, ele pode se manifestar em outros lugares, a quilômetros de distância. Então, a gente pode morar longe de uma cidade que tem bastante poluição, mas isso pode chegar até a gente um dia. Então, a precipitação, quando frequente, ela provoca a acidificação do solo. Que é isso? Deixa o solo mais ácido, prejudicando as plantas, prejudicando os animais, prejudicando os rios, prejudicando as florestas em gerais.
Então, um tempo atrás, 1997, foi feito o protocolo de Kyoto, que nem todo mundo hoje em dia tá fazendo direitinho, né? Não tá cumprindo. Que as nações mais desenvolvidas, elas entraram num acordo se comprometendo a reduzir as emissões de gases para a atmosfera. Então, isso durou um tempinho, né? Onde tinha até questão de multa, né? Quando ultrapassava o valor limite. Só que tem alguns países hoje que não fazem mais esse protocolo, saíram desse acordo, né? Descumpriram o contrato. Então, os óxidos, eles são formados por um composto binário. O que é isso? Por 2 elementos químicos só, e sempre terá um oxigênio. Então, óxido é todo composto binário formado por apenas 2 elementos. Um deles é sempre oxigênio. Então, nós temos o CO2, SO2, SO3, NO2, que são os principais gases que são responsáveis pela chuva ácida. Ele pertence a um grupo denominado de óxidos. Aqui nós temos também nome e fórmula, né, desses óxidos. E nós temos aonde eles são encontrados. Então, nós temos o dióxido de carbono. Por que dióxido de carbono? Porque ele tem 2 oxigênios. Então, eu chamo ele de dióxido, tá? Então, aqui tá como a gente faz a nomenclatura desses óxidos. Então, a gente divide eles em 2 grupos. Os óxidos iônicos, que são ligados a um metal. E os óxidos moleculares, que são ligados a um não metal. Então, nos óxidos iônicos, nós temos, o exemplo aí vai ser o nome óxido e o nome do elemento. Então, nós temos óxido de magnésio, óxido de lítio. Então, o O vai estar sempre atrás e o elemento na frente, que vai determinar o nome. Então, a gente coloca sempre óxido e o nome desse elemento que está vindo na frente. Óxido de cálcio, óxido de potássio. E nos óxidos moleculares, que são ligados a um não metal, a gente precisa colocar uma denominação na frente da quantidade de oxigênio que esse óxido tem. Então, se ele tiver um oxigênio só, vai ser monóxido de carbono. Então, vai ser o óxido na frente, né? Com essa denominação de mono, di, tri, por aí vai. E o nome do elemento. Então, sempre o oxigênio vai vir depois e um elemento na frente. Se a gente tiver 2 oxigênios, vai ser dióxido de carbono. Se tivermos 3, vai ser trióxido de enxofre, trióxido, né, de acordo com o elemento que vier na frente. Podendo chegar também até a 5 oxigênios, que vai ser pentóxido do elemento que estiver na frente. O exemplo que eu coloquei aí, pentóxido de nitrogênio. Tá bom? Bem, então agora que vocês aprenderam todas as funções inorgânicas, tenho certeza que vocês aprenderam tudo direitinho, certinho. Façam as atividades da página 31 até a página 33, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos, até mais. Até quinta-feira, tá? Nossa aula ao vivo. Vou marcar com vocês lá no grupo o nosso horário certinho, tá? Beijo, gente.